Olá, queridos amigos do Instituto Espírita, Terceira Revelação Divina. É com alegria que aceitamos sempre o convite, de falarmos acerca da doutrina espírita, dos ensinamentos do Cristo, principalmente em ligação com essa casa que tanto nos fala ao coração. Então, reiteramos o agradecimento, a Deus, a quem nos assiste, pela oportunidade de meditarmos, de conversarmos acerca, de uma exposição doutrinária da nossa doutrina espírita. E o tema de hoje a gente se faz inspirado no livro Vidas Vazias. Este que é o último lançamento do médium Divaldo Franco pelo espírito Joana de Ângeles, com 30 capítulos suaves, mas que trazem reflexões acerca da nossa posição diante nós mesmos nas situações do dia a dia e que fala diretamente a esses momentos de isolamento, de reflexão íntima que temos enfrentado nesses momentos de pandemia, onde valores se desdobram, se redescobrem, e temos que fazer uma análise de como está a nossa proposta de vida, como está o nosso posicionamento diante da nossa própria vida. E nisso, a autora espiritual, Joana de Ângeles, diz que na turbulência dos dias que se vive na Terra, fenômenos perturbadores multiplicam-se a cada instante, desafiando os valores éticos das pessoas. Encontramos desequilíbrios enormes nos mais diversos campos que se apresentam no nosso dia a dia. Vemos desequilíbrio desde os mais sutis, como a alimentação, a drogadição. Vemos desequilíbrio da sexualidade. Criticamos tudo num contexto maior e às vezes não nos apercebamos também envolvidos, nessa desconstrução desses ideais éticos. Joana coloca que notícias destruídas de significância, repletos nas redes sociais e outras variedades de distrações competem com os deveres que se encontram aguardando, sem a oportunidade de serem atendidos. Nesse momento de isolamento, onde usamos da internet, das mídias virtuais, digitais, como principal instrumento de relacionamento, de comunicação, às vezes deixamos de lado propósitos e compromissos que temos que fazer e não podemos deixar para mais tarde, e vemos a nossa vida passar diante das telas dos celulares, dos computadores, da televisão. Nos enchemos de informações que não são realmente necessárias, muitas delas sem um estudo e sem um cunho responsável, sem nada que nos agregue e muitas vezes com notícias falsas. E vamos criando uma relação cada vez mais estreita com essas mídias de divulgação que criam uma falsa sensação de conhecimento, porque nos traz variados recursos, variadas informações acerca de tudo e aprofundamento de nada. Então criamos uma superficialidade de informações, nos dando uma falsa sensação de domínio de conhecimento que se desfaz por terra por um vazio existencial. A benfeitora ainda diz que o tempo parece escoar com rapidez em função da multiplicidade de mecanismos de fuga da responsabilidade, facultando a bisbilhotice e a curiosidade em torno de futilidades que assumem significados que não merecem,
ao mesmo tempo que produzem vazio existencial, ante o exibicionismo de pessoas atormentadas que fazem notícias através dos artifícios virtuais. Justamente aquilo que comentamos. Vamos nos entregando num mundo de ilusões, né? De inflamações de alguns egos, não que seja nenhuma apologia contra assistirmos alguma live, alguma interação com esse mundo virtual, que é hoje o nosso meio de comunicação. E temos a total liberdade, o bem prazer de degustar, né, de uma apresentação que gostamos, mas tenhamos cuidado para usufruir disso sem que isso nos usufrua, né? De ser uma ferramenta que nos ajuda a melhorar e progredir, e não uma ferramenta que nos cega diante aos reais propósitos que temos a cumprir. A benfeitora cumprimenta que nunca houve tanta solidão entre as criaturas humanas como atualmente. Ao mesmo tempo que a população do planeta atinge índice elevado e lota os espaços disponíveis. Então, à medida que a população aumenta cada vez mais no nosso planeta, nos encontramos isolados, porque nos rendemos a uma comunicação superficial decorrente desses meios virtuais e nos esquecemos muitas vezes de conversar e interagir com aquelas pessoas que são fundamentais e hoje no nosso isolamento, né, que somos convidados a reflexionar e meditar com aqueles que se encontram mais próximos nesse ciclo restrito conosco, né, os nossos familiares, aqueles que estão na nossa casa. Nos entregamos às mídias virtuais e nos esquecemos de como cumprimentá-los, de perguntar como estão, de criar comunicações reais com substância que preenchem aquelas lacunas. Ambições desordenadas e inquietações injustificáveis campeiam, atormentando as mentes ávidas de projeção, como se o objetivo existencial fosse apenas o mentiroso parto do prazer social, que provoca inveja nuns e antipatia em outros. Então, a autora, ao mesmo tempo, nos convida a uma reflexão sobre, já que estamos em isolamento, qual o verdadeiro propósito das reuniões sociais? Faço isso a fim de procurar aprimorar, né? de procurar conhecimento, de procurar criar laços e relações, ou faço isso numa mentirosa intenção de projeção, né? De visibilidade social, de promoção social. E hoje que não podemos fazer esses encontros sociais tão ostensivamente, caem todos por terra aqueles que faziam, né, com esse propósito falso de se sentir pertencente através da projeção social. A ilusão atinge exagerado panorama, arrancando o indivíduo das suas realidades para realidades trevalizadas da fantasia. Nos entregamos cada vez mais às notícias sensacionalistas e nos esquecemos de ver as notícias que às vezes ocorrem ao nosso lado. Que nem a gente brinca na sala de casa. Tem-se a impressão de que somente o sonho do ter e do poder proporciona o bem-estar, mesmo que dispare o gatilho interno da insatisfação e o medo de não poder gozar indefinidamente. Grita a necessidade do ter, do ser e, acima de tudo, do mostrar. De escancarar ao mundo, de ter projeções, de mostrar que é possuidor de uma posse que não é nossa, que talvez não vamos poder usufruir, quando o mais gostoso seria, na verdade, compartilhar desses momentos. E aí começam os desequilíbrios éticos dentro da nossa construção, trazendo o panorama da família,
porque encontramos, né, desequilíbrios sutis num contexto que englobam a sociedade num todo. Esses desequilíbrios podem ser dos mais sutis, se apresentando através da alimentação, ou da drogadição, do álcool, da sexualidade, males que atormentam a humanidade como num todo, que falam diretamente ao egoísmo de cada ser. Se focarmos, né, na questão da sexualidade, vamos perceber que o desequilíbrio da sexualidade muitas vezes predomina nos relacionamentos, onde devia ser um fortalecimento, né, de ligação entre duas pessoas. O casal devia ser, né, essa procura de duas pessoas que se gostam, terem uma afinidade, terem uma ligação estreita, de renovar laços, de reparar arestas. E vemos o sexo muitas vezes norteando mais do que a relação amorosa que existe entre os casais. Sexo desequilibrado esse que depois demanda numa família, gerando filhos. Reclamamos dos filhos, que uns não nos escutam, que outros não obedecem, que são assim, que são assados, mas vindo de um desequilíbrio, nós também não damos manutenção, não aparamos os filhos, não cuidamos das crianças, não damos atenção aos jovens e reclamamos quando se rebelam mais à frente, fruto de um desequilíbrio contínuo. Juventude essa que clama por ideais, porque veem os seus ideais sem propósitos firmes, fortes, que se levantam e ao mesmo tempo que se levantam se desmancham, muito impulsionados pela questão da mídia e que acabam criando essa superficialidade de ideais que promovem em vazios existenciais. Vidas vazias que a nossa amiga Joana de Anjos nos traz são vidas vazias de valores que são conquistados. E só assim é que conquistando valores e virtudes é que vamos construir bases sólidas, edificar a rocha, né? Construir a casa sobre a rocha, que nem nos diz a passagem de Jesus. Jesus é esse ideal a quem tanto procuramos, não pela sua passagem, né? Não pela sua caminhada quanto personalidade crística, mas pelos seus ensinamentos morais que nos falam diretamente. É essa construção de valores, de virtudes e de moral que nos sustentarão perante toda a nossa caminhada. E mais para frente, na vida futura, porque o seu evangelho não deixa de ser um roteiro para bem viver a vida futura. Teremos grandes bonanças e alegrias, né? A autora ainda diz: bendizei a tudo que faça, seja grato, alinhe-se aos objetivos e aos reais valores da vida. Desperte para o amor verdadeiro. A oração é um instrumento que nos ajuda a vencer todas essas amarras, porque mudando o nosso padrão vibratório, eleva-se para enfrentar sabiamente quais sejam as situações que se nos apresentem. Dê um beijo nos familiares, o abraço àqueles que estão dentro de casa, mas que mandemos mensagem dizendo eu te amo, dizendo aquilo que se passa conosco, dizendo sinto sua falta. Não podemos estar reunidos em laços mais estreitos, mas sigamos bem, persistentes de esperança, de que isso daqui a pouco vai passar, vai se amenizar. Amparemos aquele vizinho que não tem tanta comunicação social, que não consegue
sair sozinho, que tem as suas limitações. Esse reunido de coisas nos ajudam e nos estimulam a criar sentido às nossas vidas, a encher as nossas vidas. Como dissemos, não faz mal que acompanhemos as nossas redes sociais, acompanhemos uma live ou um vídeo que gostemos, que tenhamos interesse, mas não deixamos com que isso nos consuma. Aliás, estamos nos deparando agora com excesso de informação online, muitas vezes falando aos outros e nos esquecendo de internalizar o que realmente importa. Porque se passamos um momento que nos convida a nos isolarmos, indispensável se faz que olhemos a mensagem internamente. Como estão as nossas andanças? Como estão as nossas posições, as nossas escolhas? E a obra nos traz em sua máxima que fora da mensagem vivida, né? Se nós não nos apoiarmos em valores de vida e não vivenciarmos isso, não da letra, que mesmo que possuímos todos o conhecimento, porque mesmo que possuímos todos o conhecimento, se nós não tivermos a vivência do Evangelho, cai tudo por terra. Se torna superficial. E aí estaremos vazios. Então trabalhemos essas vidas vazias, que perdem os sentidos éticos. Nenhuma mudança acontece no mundo sem antes ter mudado a um coração humano. Então, olhemos o nosso coração, olhemos quais são os nossos reais propósitos de vida, quais são os nossos objetivos. Veio a pandemia e muitas vezes pôs pausa em muitos sonhos em que tínhamos. Mas não desmerecemos. Cadê a nossa fé? Perguntava o Cristo. Quando as águas eram turbulentas. Cadê a nossa esperança de um novo porvir, de uma terra de regeneração que tanto fala? Mas para que haja mudança, é preciso que haja mudança também nos corações. Identifiquemos reais propósitos. Porque assim como a humanidade avança, o progresso na ciência, na comunicação, nas mídias virtuais, na tecnologia se faz extenso e se torna superficial, fútil, sem propósito, quando não nos entregamos com um objetivo, com uma ação voltada ao serviço último, ao aprimoramento moral nosso, indivíduo ou no coletivo. Dados os grandes movimentos hoje, dado o grande movimento hoje, tratamos tudo de uma maneira virtual. E nesse mundo de desinformações, cadê as grandes lideranças juvenis? Vemos corrupção, brigas sem sentidos, esmigalhadas por vidas vazias de valores, de sentidos, de ética. Vidas vazias estão precisando de ideais, e nesses ideais é que chegamos a Cristo, que é a vida em abundância, que é o caminho, a verdade, a vida, é a vida em si, né? Ele que trouxe as boas novas de alegria, de bonança. A benfeitora diz: as vidas vazias são efeitos da acomodação social e dos comportamentos extravagantes que alucinam as massas mal conduzidas. Diante do imenso caos social que alcança a larga fatia das existências, ressurge a doutrina de Jesus como psicoterapia de urgência para preencher os espaços mentais e o tempo em reflexões profundas em torno do próprio existir, diluindo o anestésico psíquico que os nutre. Então, Joana encerra a obra com essa mensagem fantástica de que, se nos voltarmos, né, a essa mensagem moral que rege a humanidade desde os primórdios do tempo, mas que Jesus veio depois, tão belamente,
vivenciá-la na máxima para nos trazer como exemplo esse anestésico que vai diluindo essas sensações de vazio que existem em nós nesses momentos de crise, a fim de vivenciarmos na máxima a vivência do Evangelho, que são as leis morais que nos regem. Construímos bases sólidas que farão com que edifiquemos a nossa casa por sobre a rocha. E seguindo esse roteiro, vamos encontrar mais para frente só as bonanças e as alegrias, e com certeza nos reencontraremos fisicamente e, quem dirá, no mundo de regeneração. Mais uma vez, agradecemos a oportunidade que temos dessa conversa e deixamos o nosso beijo, o nosso abraço aos amigos do Instituto Espírita Terceira Revelação Divina. Um beijo no coração e até o nosso próximo encontro.